Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao Crypto Talk. Esse é o 4º episódio e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Sabrina Olivo, mais conhecida como Brino Web3 nas redes sociais. E hoje eu tô com uma convidada super, super especial. Tava querendo ela aqui desde os primeiros primórdios aqui do episódio, mas a agenda dela super atribulada e tudo mais, não permitiu acontecer isso, porque quando vocês verem ela pessoalmente, vocês vão perceber que ela rodou basicamente a maior parte dos eventos criptos de medicina desse ano. Então, imagina como foi difícil trazer ela pra cá. Então, aproveita e já se inscreve no canal, já dá o seu like, já compartilha esse vídeo com pessoas da área médica ou não, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua cabeça para muito mais coisas, assim, além da medicina. A gente vai falar sobre metaversos, realidade virtual e a própria Health Tech Brasil, que hoje ela é CEO e co-founder e vai contar mais pra gente sobre todo esse universo. Então, aqui, já apresento elas pra vocês e a gente vai assistir um episódio. Ai, sério? Mentira. Isso porque ele falou. Amiga, acho que é melhor esquecer o vídeo. Não sei, minha opinião. Não sei o que sabe. Temos erros técnicos, produção, tá tudo certo. Claro. Ainda não estamos com patrocínio pra não ter YouTube Premium, mas tá valendo. Pra quem tá escutando no Spotify, na Audios e no Deezer, a gente tá rodando aqui um vídeo apresentando a Health Tech Brasil, o metaverso, onde vai acontecer diversos eventos, treinamentos e tudo mais. E a própria Dr. Big tá aqui, vai poder explicar mais como é esse universo onde você pode colocar artes digitais nas suas paredes dentro do metaverso. Adorei o vídeo já. E tá tudo certo. Bom. Então, primeiro, tô muito, muito, muito feliz de receber você aqui. Tô muito empolgada com a sua participação. O vídeo ficou super, super no momento. Realmente, podcast ao vivo, então você já pegou um pouquinho do que acontece. Mas, de verdade, tô muito feliz de você estar aqui. E você já queimou a largada, mas a ideia era o presente pra você. Já foi o presente. Da taça do Crypto Talk, mas eu não vou deixar você bebendo sozinha. Logo mais já coloca bebidas especiais aqui dentro. Brincadeira. A gente coloca um vinho bom aqui. Enfim, tô muito feliz de você estar aqui contando sobre esses bastidores do universo cripto, de Web3 e tudo mais. Então, obrigada por ter aceito o convite. E já que a gente já falou várias vezes, Health Tech Brasil, Dr. B e tudo mais, você quer contar pro pessoal de casa o que é a Dr. B? E o que é o Health Tech Brasil também? Claro, vai ser um prazer. Então, primeiramente, obrigada, Sabrina, é um prazer estar aqui, de verdade. A gente já é amiga de fora das câmeras, né? Então, é muito mais confortável chegar aqui e conversar com você, assim, é um prazer. E é isso, né? A Health Tech Brasil, então, é a nossa startup de saúde digital. A gente construiu um ambiente em realidade virtual para treinamento dos profissionais de saúde, né? Então, a gente vende B2B para hospitais e escolas. E a doutora B é a nossa avatar, ela é uma embaixadora da empresa, né? Então, eu criei lá, primeiramente era um emoji, depois a gente fez um objeto 3D nosso com a doutora B. Tem um reconhecimento facial, então eu começo a falar e pelo meu rosto a bonequinha faz o mesmo movimento. E aí isso teve um diálogo muito legal com o consumidor final do nosso produto. Porque apesar da gente estar construindo um ambiente que vende para as escolas e para as universidades e para os hospitais e tudo mais, na prática quem usa o nosso produto são os alunos, né? Então é o pessoal, os profissionais que estão em treinamento ainda. Então a doutora B conversou muito bem com o consumidor final e aí foi quando a gente criou a Hub de Inovação, que é o vídeo que vocês viram agora, né? Que é um espaço aberto e dedicado 100% para inovação aberta. Então é um prazer, assim, estar aqui. E é isso, essa startup que eu fundei, a Health Tech Brasil. Muito, muito, muito demais. Eu fico muito animada de assistir a Dr. B, assim. Foi a primeira vez que eu vi realmente um avatar que se movimentava e tudo mais. Isso foi logo quando eu entrei no universo de Web3, assim, foi até na primeira reunião com a Cora, quando a gente acabou se conhecendo, né? Cora, que é essa comunidade de mulheres na Web3, que acabou unindo muitos de nós, né? E aí, eu lembro que eu segui essa página no Instagram pela primeira vez, e eu fiquei, nossa, mas essa
é um avatar? Parece muito com ela. Mas espera, tá mexendo a boca quando ela fala? Como que ela faz isso? Então, assim, naquele primeiro momento, era meados de março ou abril desse ano, se eu não me engano. Minha cabeça já fez, tipo, dá pra fazer muita coisa legal, assim, né? E eu acho que é legal falar pro pessoal de casa, se depois pudesse apresentar, né? Que você é médica, você já trabalhou fora do país também. Então, assim, tem muitas razões pra você estar construindo hoje uma empresa na área de saúde, né? Sendo uma pessoa tão nova, mas, assim, já é formada e tem muita história pra contar. Exato. Eu me formei recentemente, né? Médica, eu me formei em 2019 em Santos. E aí eu comecei a trabalhar em 2020, no meio da pandemia, né? Então, assim, entre eu me formar e eu começar a trabalhar, até tirei umas férias um pouquinho mais prolongadas, foi eu começar a trabalhar que começou a pandemia e mudou tudo, né? Então, eu acho que esse movimento foi pivotal para todo mundo, né? Não só para os profissionais de área da saúde, não só para os recém-formados, mas, na verdade, para literalmente todas as pessoas do mundo. Né? Mas muito mais intenso pra gente que trabalha na área da saúde. Então, naquele momento, eu já percebi que muita coisa ia mudar, não ia ser diferente. Eu via todo mundo fazendo quarentena em casa e eu tinha que sair para trabalhar. E aí, a gente também tem medo, né? Até sair as vacinas e os estudos e tudo mais. Então, foi um período muito intenso, assim, né? Eu tinha acabado de entrar no mercado de trabalho e tudo mais. E aí, nessa época, eu trabalhava no SUS ainda. Então, começou pela primeira vez o serviço de telemedicina, você tem que atender paciente por telefone e tudo mais. E no ano seguinte, em 2021, foi quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos trabalhar com pesquisa, né, na Universidade do Texas. Então, aí foi quando eu conheci, de fato, a saúde digital. Eu estava no departamento de cirurgia, na verdade, fazendo pesquisa, mas mesmo no departamento de cirurgia já tinha muito mais tecnologia do que o que a gente tem aqui no Brasil. Então, comecei a ver exames em 3 dimensões, a usar machine learning, inteligência artificial, para puxar estatística. Impressão 3D, o cirurgião usava lá para programar cirurgias. Então, eu tive um contato, né, com a tecnologia de uma forma que a gente não tinha aqui no Brasil, que eu nem imaginava, na verdade, que a medicina já estava sendo de fato praticada, mesmo que num ambiente de pesquisa, mas que já estava sendo praticada dessa forma, né? E então foi lá no Texas que eu tive essa ideia que surgiu, que fez a startup surgir, né? Que era em relação a hologramas médicos. E aí o pessoal da tecnologia da universidade pirou na minha ideia, assim, e começou a falar, você vai ter que sair da pesquisa, você tem que abrir uma startup. E eu tava, como assim? Como assim? Eu nunca imaginei que eu ia ser founder de uma startup, né? Isso não é o caminho do médico tradicional. E aí foi quando eu me inscrevi num curso do MIT sobre lideranças na área de tecnologia em saúde, né? Leading Health Tech Innovation, chamava o curso. E foi a primeira turma do curso. Então, eu conheci uma galera lá que de fato está inovando na saúde, no mundo inteiro. Tinha gente do mundo inteiro no curso. Então, foi muito legal para eu me preparar para entender o que eu precisava fazer para transformar aquela ideia num produto, né, de saúde, que tem as suas especificações, né? Então, eu voltei para o Brasil para abrir a startup aqui. Tive que pivotar, porque, de fato, era uma tecnologia avançada até para os Estados Unidos. Então, aqui eu tive que ainda dar uma readaptada, né? E foi onde a gente caiu na educação médica. E agora eu estou fazendo MBA e estou quase 100% ainda já trabalhando na startup, né? Eventualmente ainda dou um plantão, alguma coisa assim. Mas hoje founder e diretora executiva, né? Alguém tem que tocar o negócio. Quem tem que trabalhar, né? Muito bom. Então, assim, um brinde à Healthtech Brasil, muito sucesso. Já começando com o pé direito. Também. Com certeza. Mas muito legal. Dá pra fazer só o corte depois, tá bom? Na hora que tu foi pegar aqui o... Passou na frente da câmera. Passou na frente da câmera. Ah, nossa, nem vi. Tem algum problema? Não, segue o jogo. Tá. E no começo, quando eu fiz assim pra ti, é porque eu já tinha mudado. Deu um pra tua delayzinho, câmera. então. Eu já tinha mudado pra tua câmera, porque era o tempo que terminava o vídeo, aí eu tinha que trocar pra essa daqui, então já tava pra cá. Só que tu continuou falando. Tem algum problema também? Porque assim, já tava na câmera dela, tu tava falando, mas ela tava sorrindo, interagindo contigo, então... Ficou bonitinho, deve ter ficado bonitinho. Tranquilo. Tá. Boa. Continuando do brinde que você... Tem um É só cortar. Dá mais um gole, então. Exato. Pode? Então, após esse brinde aqui, ó, de várias horas.
Muito legal você trazer todos esses pontos, né? Porque, pra mim, escutando essa história, fica de cara marcada uma palavra: pioneira. E mais do que isso, é pioneira até mesmo para um país tecnológico como os Estados Unidos. Então, até para lá foi difícil já de trazer essa tecnologia. Então, eu imagino que quando você veio para o Brasil, você teve que realmente readaptar, porque o consumidor não... O público-alvo, né, do seu produto provavelmente ainda não estava educado, né, para fazer tudo isso. Ainda não tá, né? Então, assim, logo que eu voltei, eu comecei a procurar me envolver no ecossistema de startups que eu nunca tinha me envolvido antes, né? Eu estava na faculdade de medicina, né? Era outra coisa. O ambiente acadêmico é diferente, né? E aí eu me inscrevi numa competição do Albert Einstein. Do Einstein Frontiers, é um congresso que eles têm de inovação, né? E aí eu me inscrevi, tinha um hackathon, aí era um dos temas do hackathon era sala cirúrgica do futuro. Eu falei, é o meu projeto de pesquisa, né? Então, vamos lá. E aí eu ganhei, de fato, mas não ganhei com a minha ideia. Então, eu apresentei a minha ideia no hackathon, mas o grupo chegou na conclusão que era inviável fazer aquilo acontecer. Normal. E aí a gente, né, apresentou outra ideia, ganhou e tudo mais. Mas assim, então foi quando eu percebi, eu falei, se o grupo do Einstein, né, que é um hospital, né, de grande renome, bastante tecnologia aqui no Brasil, tá falando que ainda tá muito lá pra frente, então acho que não é isso que o mercado tá precisando agora, né? E aí começa o processo de pivotagem, que é um processo de descoberta. Esse vídeo que passou aí, a Hub de Inovação, foi muito importante para a gente entender o que o mercado estava querendo. Então, são ações que a gente faz. Eu não vou falar semanalmente, nem mensalmente, porque no começo tinha um período específico, né? Hoje em dia, a gente vai sentindo o clima ali do pessoal que acompanha a gente nas redes sociais e vai soltando os eventos de acordo com como o clima está mais quente ou mais frio, né? Vai sentindo a temperatura. E aí, por esses eventos na Hub de Inovação, que é um espaço totalmente aberto, não custa nada entrar lá, é só você ficar de olho no dia que os eventos vão participar. Ontem teve um no Discord, no começo do ano a gente fazia mais na realidade virtual, que é esse espaço que vocês viram aí no metaverso do Engage. E aí, nisso, a gente vai tendo uma conversa com o mercado e entendendo o que as pessoas estão precisando, né? Então, esse espaço de inovação aberta foi muito importante para a gente poder pivotar na direção certa, que é onde a gente está hoje, com a realidade virtual para treinamento em saúde, né? Então, a saúde, na verdade, ela tem um déficit financeiro muito grande por causa de erros de medicação, de prescrição, de procedimentos, eventuais infecções, aumentos de internação hospitalar, tudo isso tem um custo. Então, a gente identificou que o treinamento ainda está defasado. E que a gente melhorando isso, de repente a gente consegue tapar esse buraco que é um buraco negro, na verdade. Com certeza, com certeza. E é legal você falar isso. Eu pego 2 pontos dessa fala que eu achei super interessante, que é quando você estava no primeiro momento dentro do hackathon, você percebeu que nem a equipe, em tese dos melhores do país, conseguiram executar. Isso, para mim, traz um insight muito grande de... realmente é muito sobre time, até mesmo agora que você está na startup e tudo mais. Então, o treinamento não é só sobre o seu consumidor, né? O treinamento também é sobre as pessoas que vão vir trabalhar com você, basicamente, né? Exato. Então, hoje, se você puder contar quem faz parte do time da Health Tech Brasil, assim, né? Legal. Então eu sou a sócia fundadora, né, original, e ao longo do caminho eu coloquei mais 2 médicos de cofundadores, principalmente porque a gente está fazendo bootstrapping, né? Então, hoje a gente ainda não abriu as rodadas de captação, a gente depende dos nossos próprios recursos. E aí, por uma mistura de... já era um smart money, né? Mas um pessoal um pouquinho mais engajado do que um investidor anjo comum. Então, aí a gente abriu espaço para co-founders, sou eu, a Priscila e o Dr. Robson, são 3 médicos. A Priscila é pediatra, o Robson é cirurgião. E eu sou médica generalista, né? Me especializando em saúde digital, que ainda não é uma especialidade oficial no Brasil. Então, não tem... Enfim, tem alguns caminhos aí para a gente poder se especializar nessa área, mas ainda é muito novo. E a gente está trazendo algumas outras pessoas para ano que vem, pessoal de vendas, né? Porque aí ano que vem a gente vai entrar no mercado oficialmente, mas ainda por enquanto
definitivamente no time são os 3 fundadores, né? Os sócios fundadores. Isso é muito legal e é legal também pensar, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, né? Que a gente faz os bastidores dos bastidores aqui nesse podcast, galera. É legal falar até dessa questão geracional, né? Porque são 3 founders, você acabou de falar sobre as especializações são diferentes, né? Eu acho que cada um é muito complementar, pelo que você falou, a Priscila tá numa área, o Robson tá na outra, e você nessa parte digital que foi realmente a pioneira que trouxe isso, né? E acho que é legal também falar sobre essa questão de gerações, porque você estava falando sobre a parte de você sair desse meio tradicional de medicina, de seguir na carreira médica, né? Mas não significa que o meio tradicional seja ruim, né? Muito pelo contrário, é legal ter esse equilíbrio também, né? Sim, não, total, assim. Eu diria que hoje as pessoas que de fato colocam a mão na massa, então os devs também, que eu não comentei, que são pessoas que hoje a gente também terceiriza, mas está trazendo para dentro da empresa, que a gente está num momento muito inicial, né? Então, esse momento de escolha de equipe é um momento muito importante. Eu acho que é o que você falou, tem o produto, tem a ideia, mas quem vai executar é a equipe, né? Então, isso tem que ser escolhido com muito cuidado. E aí, essa questão das diferentes gerações é muito importante também, porque realmente eu voltei de um ambiente totalmente disruptivo, né? Então eu tava morando em Dallas, mas ainda depois eu comecei a ficar quase todos os fins de semana eu ia pra Austin. Austin, no Texas, é uma cidade que, assim, parece que você tá 100 anos na frente do que aqui em São Paulo, sabe? Nossa. É muito tecnológico mesmo, assim, as coisas que acontecem lá. E aí eu voltei pra cá com uma ideia, já querendo vender NFT, isso no fim de 2021. Então, assim, você vê que as empresas brasileiras que conseguiram vender bem NFT já foi em 2022. Em 2021 ainda nem tinha conseguido esse nome que hoje em dia a gente já está conseguindo, né? Então, é importante essa diferença de geração para balancear. Então, aí você coloca o Robson, que tem mais de 50 anos, ele tem uma visão também de como a gente vai fazer essa transição, né? E tem a Priscila, que é a geração do meio, os famosos millennials, que na prática é o mais difícil, é a geração mais difícil de você falar, vamos fazer uma coisa nova, é essa galerinha aí de 30 e muitos, 40 e pouquinhos, né? É a galera que acaba, na prática, sendo mais resistente à inovação, sabe? E aí, o que a gente tem que fazer, como geração Z, Zillennial, não sei, e até o pessoal que é mais velho, né? É tentar entender da onde que vem essa geração dos millennials, né? Como que eles se relacionam com o mercado de trabalho e com a tecnologia. Então, é uma coisa que é muito importante a gente ter 3 visões diferentes, 3 gerações diferentes, porque, de fato, muda tudo. E o nosso produto é para todas as gerações, né? Na prática, um profissional de saúde, ele nunca para de se atualizar e de treinar. Então, a gente escolheu seguir por esse caminho da educação justamente para crescer junto com o cliente, né? Então, até um médico conseguir operar um holograma lá no meio da cirurgia, ele vai ter que ter uma facilidade com a tecnologia que vai ter que vir desde o comecinho, desde a parte de educação. E a educação na área de saúde é para todas as gerações. Quem estiver atuando vai ter que estar estudando, senão não dá para trabalhar. Com certeza. Nossa, já fica o super convite. Quando você lançar a Aptec Brasil, eu quero... Nossa, por favor, já venha para cá, já mostra como que é essa realidade no metaverso e tudo mais. Que você falou de holograma agora, eu já fiquei... Como que era isso na prática, né? Deve ser muito legal. E pensar quando a gente era criança, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Era aquele museu de ciência aqui em São Paulo, que já era o super, né? Super legal, super cool ali, que, nossa. Imagina agora no holograma, assim. E, enfim, acho que é muito, muito legal você falar esse ponto de geração, porque, assim, até no primeiro episódio aqui do Cryptalk, quando veio o Estevam, que ele é head de marketing e estratégia da Niftify, ele falou que uma das pessoas que trouxe ele até para trabalhar na Niftify foi o Vitor Sioff, que também tem uns 20 e poucos anos. Então, você vê a geração mais nova conversando com uma geração mais experiente, e aqui você montando o seu time com esses 3 aspectos. Exato. E eu acho que isso mostra muito sobre como... Um pouco do que a gente aprendeu quando a gente estava na fase de startup, né? Então, assim, eu já tive background trabalhando em startup, você também. E era muito sobre isso, né? Sobre primeiro você cria um produto e aí depois você vende. E com esse olhar de quem vai executar o que você está vendendo, o que você está criando, né? E eu acho que essa junção que você fez de time tem pra to the moon, sabe? Porque exato. Você pegou um pouco de cada coisa, assim. Achei muito legal. A gente tá trazendo ainda um CTO que vai ser bem legal, os meninos de desenvolvimento também. Acho que a gente tá no caminho certo, né?
em relação ao lançamento. Querendo ou não, a Health Tech Brasil já está no mercado com serviço de mentoria, né? Porque ao longo do ano, a gente foi fazendo essa estratégia de redes sociais de começar a conscientizar as pessoas sobre o que é saúde digital, né? O que é o metaverso. Porque aí começou, depois que a Meta mudou de nome, o Facebook virou Meta, as pessoas começaram a falar, enfim, virou o hype. E aí depois começou a ter também o pessoal falando mal, né? Mas na prática, fala bem, fala mal, pouca gente está entendendo o que de fato isso quer dizer, né? Então, a gente começou a falar disso na internet, de várias formas diferentes, com a doutora B, e isso gerou uma identificação muito grande com o público, né? Não só com o B2B, então clínicas menores que querem entrar no metaverso, de repente um médico que é profissional autônomo e procurava a gente para entender o que ele poderia fazer dentro desse espaço, seja com blockchain, seja com realidade virtual, ciência de dados, não sei. E aí agora a gente está abrindo para 2023 também a mentoria B2C, né? Justamente por causa desse contato próximo que a gente conseguiu fazer com o consumidor final, que no fim virou o público final. Então antes era só para o pessoal de saúde, né? A mentoria. Hoje, na prática, qualquer pessoa que quer entender de metaverso e Web3, a gente consegue direcionar, né? Então, é uma equipe pequena ainda, de startup, nem sempre a gente consegue atender todas as demandas, porque o nosso foco é na realidade virtual, é no nosso produto que ainda vai entrar no mercado. Mas hoje a gente já está dessa forma, então, oferecendo alguns serviços de mentoria, alguns infoprodutos para o ano que vem, para as pessoas entenderem, né? Tanto a parte de saúde digital, como o Web3 e metaverso como um todo. Isso é muito legal. E para quem estiver em casa vendo e quiser saber sobre o metaverso, como que faz para conseguir ter acesso a essa mentoria de você? Legal. Então tem o nosso site, né, que é healthtechbr.io. E lá tem todas já tem o formulário, pré-formulário lá da mentoria, é só preencher, a gente entra em contato. E também pode acompanhar a gente nas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, próprio YouTube, Twitter, a gente tá em todo lugar. É só procurar lá Health Tech Brasil, que de algum jeito você vai achar e entrar em contato com a gente, né? Mas acho que o site é o lugar mais direto, assim, que você entra e já se inscreve lá na mentoria. Perfeito. E o site também vai estar aqui, né, nos comentários. Mais um motivo para você ir lá, vai estar na bio, na verdade, para você ir lá e escrever nos comentários o que você está achando até agora. Já compartilhar esse vídeo, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no áudio com seus amigos. Curtir o canal, já se inscrever e tudo mais. Porque a gente está aqui com, sério, para mim, umas pessoas mais inspiracionais, assim, e pioneiras desse mercado de medicina. E, enfim, não só... Eu acho que quando a gente fala de empreender, também não é só sobre quem é a pessoa sendo como empresa, né? Uhum. Então, até fazendo um adendo, né? Algumas pessoas me acompanharam nas redes sociais, viram que eu levei um baita tombo em Lisboa. Então, eu só queria fazer esse parênteses, que quando eu caí, lógico que eu perguntei pra médica, né? O que eu faço? Então, ela deu o bom conselho do coloca gelo. Então... É o gelo e o descanso, né? Põe um gelinho ali que vai estar tudo certo. Total. Mas acho que isso mostra muito quem é você como empreendedora também, né? Essa preocupação com as pessoas, assim, não é só sobre... O trabalho, ele é tão sério que ele reflete isso em quem são as pessoas do seu time, quem são os seus amigos ao redor e tudo mais, e como que você lida com tudo isso, né? Então, acho que é legal também conversar sobre... Você comentou, né? Hoje você é CEO, co-founder, você tá estudando MBA, sabe? Tem tanta coisa junto e você ainda faz um ou outro plantão, assim, e torce nos Jogos da Copa junto com a gente. Que, infelizmente, não foi dessa vez pro Brasil, mas a gente torceu junto. Então, como que você faz pra conciliar essa rotina louca, né? Porque... O que eu tô vendo muito em comum é que todo mundo que tá vindo pra cá, inclusive eu que trabalho em Web3, é uma rotina muito difícil de organizar, é um desafio muito grande, de a gente toda hora fazendo uns 5, 6 coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Exato, Eu acho que assim, tem uma facilidade, eu tenho outros amigos empreendedores que também são médicos recém-formados ou formados há um pouquinho mais de tempo, não muito, e que começaram a empreender, às vezes em área de tecnologia ou em outra área não relacionada à medicina. E aí o que a gente... ou relacionado em partes, né? E aí o que eu percebo é a nossa facilidade de profissionais autônomos. Então eu vou lá, dou 2, 3 plantões e já paguei minhas contas. Aí depois o resto a gente vê se vai colocar na empresa, o que vai fazer um investimento, alguma coisa assim. Então tem essa vantagem, eu acho, de ser um profissional autônomo e poder gerar uma renda sem ter necessariamente um vínculo muito mais forte com o lugar. Porque de fato eu não consigo oferecer vínculo nenhum. Meu vínculo é com a startup, né?
Mas realmente eu vejo que é um perfil de pessoa, né? Você tem que estar aberto ao risco, a possibilidade de tudo dar errado, a possibilidade de ter que começar de novo do zero, né? Eu acho que, na verdade, essa força de vontade de continuar e equilibrar várias coisas ao mesmo tempo é, na verdade, por acreditar muito no propósito, né? Por entender de onde que veio aquela ideia e por que o mundo precisa dessa ideia. E, assim, eu acho que no momento que você tem uma ideia boa, você tem duas escolhas. Ou você vai atrás de fazer acontecer, ou você espera alguém fazer no seu lugar. Então, assim, eu não quero ver ninguém fazendo a minha ideia. Eu quero ir lá e fazer, né? Então, eu acho que é escolha. E, de fato, assim, ao longo do ano de 2022... eu procurei muito bem quem seriam os co-founders da Health Tech Brasil, né? Quem agora que vão ser os desenvolvedores sêniores, o CTO. Então, são cargos muito importantes. E ao longo desse ano, eu percebi que muitos profissionais ótimos tinham interesse, mas não tinham perfil. E o perfil é uma coisa que é muito importante e não é tão fácil você achar uma pessoa que tem o perfil de fazer uma startup acontecer, né? Você trabalhou no startup, você sabe como é. É diferente de você ter um trabalho lá, você entra às 8 e sai às 5. Totalmente isso, assim. E startup principalmente quando você entra como um dos primeiros funcionários, assim, é um dia a dia ali de empreendedor, né? Uhum. Porque mesmo que você entra como estagiário, você sabe que você vai fazer tudo. Você tá ali pra fazer o negócio acontecer. Tirar a ideia do papel e bora. Exato, então, exatamente. Nossa, achei sensacional. E indo para a parte mais da Health Tech Brasil, né? Que acontece dentro do metaverso, na realidade virtual e tudo mais. Como que... Você falou que você estava no Texas, né? Na hora que você viu tudo isso acontecendo e... o que eu vejo muito comum das pessoas que vão para fora do país e depois voltam, elas voltam com muita ideia, mas é exatamente isso. O nível de dificuldade de aplicar é muito grande, porque não é simplesmente você copiar e colar, né? Já é difícil para uma multinacional chegar no Brasil e se instalar, e imagina para a gente começar do zero, e a gente ainda sabe como é a cultura brasileira, né? Então, realmente, o nível de adaptação é muito mais complexo, né? Então, como foi para você essa virada de chave do tipo... Putz, eu tenho que começar do zero, eu tenho uma ideia, tava aqui no Texas, putz, agora tô voltando pro Brasil, porque eu imagino que mentalmente deve ter passado por muitas coisas na sua cabeça até chegar ao ponto de hoje, assim, quase lançamento. Não, com certeza, com certeza. Na verdade, no começo foi um choque, né? Porque você tá lá no Texas, ainda mais, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, então tem grant, dinheiro equity free pra todo lugar, assim, é muito fácil você captar e começar. Não necessariamente é fácil você continuar e você usar bem esses recursos, né? São duas histórias diferentes, mas assim, você abrir uma empresa que tem um bom propósito, né? Se desenhar um modelo de negócio bonitinho e conseguir algum fundo para iniciar, é fácil. E aqui no Brasil é completamente diferente, né? Às vezes, até, de repente, se você souber o que você está fazendo, você até consegue fácil. Mas, assim, é outro nível, né? É outro nível de captação. E aí eu cheguei já, então lá eu já frequentava esses ambientes de startup, o ecossistema de inovação, de startup lá. E era muito avançado, assim, as conversas que eu tinha lá eram conversas de um nível muito alto. Mesmo que fossem com empreendedores de outras áreas, não necessariamente tecnologia, muito menos tecnologia médica. Eu já estava envolvida com a galera de todos os espaços, né? Mas aí, quando eu voltei para cá, eu percebi que o ecossistema de inovação no Brasil, ele ainda é muito incipiente. Então, lá é muito claro o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora, o que é um VC, o que é um venture builder, que seja. Aqui não, aqui ainda confunde. Uma incubadora, uma aceleradora faz o trabalho de incubadora, mas se chama de aceleradora. Ou ao contrário, né? Uma venture builder, na verdade, é o venture capital. Então, tem muito disso, né? E aí foi um pouco difícil de eu me adaptar, porque, na verdade, eu fui preparada para abrir uma startup lá. E aí eu cheguei aqui e falei, não, então peraí, eu tenho que mudar a mentalidade, né? Eu acho que o principal é o networking. Não importa onde você esteja, se está lá, se está aqui, se está em qualquer lugar do mundo. O importante é quem está fazendo uma coisa parecida com o que você quer fazer. Né? E é por essas pessoas igual a gente que a gente está aqui agora. É por essas pessoas que você vai abrindo os caminhos, né? E entendendo. Mas eu acho que, assim, de fato, o que fez a gente chegar no ponto que a gente está agora foi ter a cabeça aberta para fazer testes e agir de acordo com o resultado desses testes. Então, a Hub de Inovação começou na realidade virtual. Qual que é a realidade do Brasil hoje? As pessoas não têm headset de realidade virtual. Né? O MetaQuest 2, que é o headset, o hardware que a gente usa para o nosso produto hoje, nem vende oficialmente no Brasil. Você precisa importar o óculos.
Então, é uma realidade que eu comecei a fazer evento na realidade virtual e eu via que as pessoas não entravam. Entrava um ou outro, um gatinho pingado, não sei o quê. Aí ontem a gente fez o evento da mesma Hub de inovação, ou seja, com a mesma proposta de inovação aberta, chamar todo mundo de graça e tudo mais, no Discord. E já foi outro efeito, já teve muito mais gente, espalhou que nem... Né, deu uma viralizada. A gente fez um evento menor, né, de fato, para testar ali o modelo que foi a competição de arte generativa, né? Então, eu tava morrendo de medo do bot travar, de acontecer alguma coisa. Eu falei, não, vamos fazer um evento menor, né? E eu acho que é tudo isso. Então, testar, validar, ir atrás e não querer necessariamente começar muito grande. Porque imagina, se a gente tivesse feito um evento muito grande logo de cara e desse errado. Sim. Aí você já queima a ficha logo de cara também, né? Então, eu acho que tem que ter aquele equilíbrio também de uma startup não pode ir devagar, porque a nossa vantagem sobre as empresas maiores é justamente a velocidade. Então, a gente não fica tão preso Aliás, eles não ficam tão presos ao orçamento, a gente fica mais preso ao orçamento, mas a gente tem essa vantagem de poder pivotar e ir rápido e fazer acontecer. O que, na prática, uma empresa grande tem as burocracias que não deixam ela se movimentar tão rápido, né? Então, a vantagem da startup é você ser rápido. Mas também não querer atropelar o processo de crescimento de uma empresa e de uma equipe, né? Porque você está... Aliás, a gente está criando um produto que nunca existiu antes. Então, como que eu vou querer que faça uma coisa da noite para o dia? Um negócio que nem existe também? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? E isso é em qualquer lugar do mundo, assim. Eu diria que a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é, de fato, o capital, né? Acho que essa é a maior diferença mesmo. Capital humano e capital financeiro, né? Eu diria que mais financeiro, porque o capital humano, a gente treina, né? Então, eu tenho essa mentalidade, assim, entra pessoa para trabalhar comigo, às vezes um desenvolvedor júnior, alguma coisa assim, você sabe que a pessoa não vai estar 100%, mas se ela tiver vontade de trabalhar, vontade de fazer aquilo acontecer, vai acontecer, né? Você vai treinar, você vai falar para ela o que ela tem que fazer, ela vai fazer, se ela tiver vontade, né? E de fato, assim, nos Estados Unidos eles têm um pouco mais essa cultura de trabalhar mais, né? Tá sempre trabalhando, a gente tem um pouco mais de feriado, tem o churrasquinho, tem o futebol e tudo mais. Mas eu acho que não, em termos de capital humano, o Brasil tá bem, né? A gente só precisa, na verdade, investir um pouco mais em educação, que é o que a gente se propõe a fazer, né? Então, será que se a gente tivesse aulas de programação no ensino fundamental, por exemplo, a gente não teria mais desenvolvedores para poder contratar hoje, que é uma coisa que tem lá fora, mas aqui a gente está caminhando. Eu acho que a grande diferença, de fato, é o capital financeiro mesmo. O humano a gente treina rápido. Todo mundo que está em Web3 sabe que tem que ser rápido. Não dá para perder tempo. Né? E, claro, tem conhecimento que só vem com o tempo. Mas hoje, com o mundo globalizado, você está com uma empresa aqui, você contrata gente de qualquer lugar do mundo para trabalhar com você, né? Com certeza. Isso se você tiver também inglês, né? Que entra numa questão de Web3 importante, né? Da mesma forma que colocar programação na escola, colocar inglês também para todo mundo, né? Então, eu acho que o que fez a gente conseguir entrar um pouco antes, e agora a gente já abriu, já cortou o mato, né, para nós mesmas, e agora a gente está conseguindo, até o Cryptalk, essa é a ideia, né, falar em português sobre esses temas, é porque a gente já teve o conhecimento de aprender inglês, né, no começo disso tudo, né, então até esse nível de ser, entre aspas, autodidata, porque você não, pelo menos assim, ao meu ver, é que a gente não teve opção. Então, assim, se a gente realmente quisesse fazer, não tinha como não ser autodidata, porque não, pelo menos até o início desse ano, não tinha tantas coisas relacionadas a isso. Então, Halftech Brasil, basicamente o treinamento começou esse ano, né, Cryptalk esse ano, então eu acho que no final de 2022 a gente tá fechando com muita chave de ouro, assim, porque realmente a gente tá construindo um palco para outras pessoas virem, né? E eu acho que até quando você fala de startup, acho que é interessante pensar assim que no segundo episódio a gente trouxe o pessoal do Rio Crypto Hub, que eles estavam falando sobre grants, que você até mencionou e tudo mais, né? Como que eles conseguiram grants para fazer funcionar, né? E eles estão trabalhando com uma metodologia realmente de Web3, de DAO, de todo mundo entrar na comunidade e tudo mais. E aí, já escutando o que você está falando, eu vejo muito trabalhar com a metodologia de startup utilizando ferramentas de Web3.
Então, Total. assim, eu acho que tem caminhos para todo mundo. Para quem já tem startup, tem várias que a gente vê por aí que já estão utilizando ferramentas. E também tem brasileiros que já estão começando desde o dia 1 nativos de Web3, né? Sim, sim. Mas de fato eu acho que o inglês faz uma grande diferença nesse espaço. Até por isso a gente deu o nome de Health Tech, né? Quando eu fui escolher o nome, eu falei, nossa, mas será que vai pegar? Porque Health Tech ainda não é difícil de escrever, quem não entende inglês e tudo mais. Mas na prática, o inglês é a língua da internet, né? Então, assim, a gente já começou com essa ideia de escalar cedo. E internet, tecnologia é inglês, né? Então, de fato, assim, eu acho que as pessoas que estão começando, que são bilíngues e têm essa facilidade para aprender as coisas sozinho, para ir atrás e tudo mais, tem um papel muito importante aqui no Brasil de fazer essa ponte. Porque lá, realmente, eles estão mais avançados, né? Então, dessa questão de arte generativa, agora eu estou estudando algumas coisas a mais, e eu acompanho muito eu até vou falar o nome dela aqui, o canal dela no YouTube chama Prompt Muse. Prompt Muse, é a musa do prompt. E aí ela dá os tutoriais ao vivo ali de como fazer arte generativa, já umas artes mais robustas, né? Diferente do Midjourney que a gente usou ontem na competição, mas é tudo em inglês os tutoriais dela, né? E aí você vai procurar o que ela faz hoje em português, não tem ninguém que faz. Então, eventualmente, assim, eu aprendendo, né? Que eu ainda tô aprendendo, mas começar a fazer isso aqui no Brasil vai ser uma coisa que ninguém tá fazendo. E com certeza tem gente no Brasil que não fala inglês e que quer aprender isso, né? Então, acho que tem o nosso papel de traduzir e passar em português as coisas que a gente aprende em outras línguas, mas também tem o papel das pessoas que querem trabalhar com tecnologia e internet e tudo mais, que na prática vai ter que ser quase todo mundo, porque hoje em dia a gente está caminhando para esse caminho de entender, né, de ir atrás, procurar ou falar inglês, porque realmente é bastante importante, faz muita diferença. Eu acho que se eu não falasse inglês, nossa, não ia ter metade das coisas que eu tenho hoje, né, de construção, assim. E foi até um insight que eu tive voltando de lá, né? Eu fiz alguns trabalhos voluntários e tudo mais. E aí eu quis introduzir essa ideia de dar aulas em inglês voluntário. No final ainda não deu certo. Mas foi uma coisa que eu percebi, assim, que faz muita diferença, né? E que a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido, de ensinar tanto a parte de programação, quanto o inglês, quanto o treinamento em saúde. Enfim, a educação é a base de tudo, né? Com certeza. Isso é muito legal você falar. Eu tenho a mesma sensação. Eu acho que eu não aprendi inglês desde criança. Eu aprendi inglês quando eu fui pro Canadá e fui trabalhar como babá, limpar a casa, levar cachorro pra passear. Falava, tá com cachorro, tipo, hi dog. É só pra treinar inglês. E é exatamente essa sensação, né? Não é impeditivo pra você não começar, até porque eu acho que tem várias empresas que já perceberam isso e tem várias que trabalham só fazendo tradução de conteúdo. Então, assim, não são empresas Web3, são empresas Web 2 que estão usando essa nova fase da internet basicamente para conseguir focar nisso como criação de conteúdo e fazer a tradução. Então, basicamente, quando a gente fala muito, né, sobre os bastidores do mundo cripto, é muito essa ideia de negócios, assim. Não necessariamente, você que está escutando a gente agora, né, sobre o Web3, você precisa já iniciar em um negócio Web3 de cara, né? Dá para fazer tradução, se você já souber sobre o idioma, ou dá para fazer uma empresa utilizando tecnologia com ferramentas de Web3. Ou, de repente, só um comércio tradicional, né? Em vez de você anunciar simplesmente nas redes sociais tradicionais, do mercado que a gente já comentou aqui bastante, né? Você também pode anunciar dentro do metaverso, abrir o seu próprio metaverso com a sua consultoria, por exemplo. Então, assim, tem várias fontes de receitas e gerações de negócios que, ao meu ver, vão muito além da especulação de moeda, né? Nossa, sim. Então, acho que é legal passar isso pra quem tá em casa também, porque pelo menos é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla de o que me fez entrar pelo menos em Web3 foi essa, entre aspas, mágica, assim, de cara, que tecnologia incrível, o quanto isso pode gerar de receita, assim, e vendo você falar, eu percebo muito, acho que vai estar uma das coisas que conectou a gente, né, a gente não tá pela especulação de cripto, com certeza, tipo, muito provavelmente você deve ter cripto, eu tenho cripto. Algumas, eu diria que assim... eu sou uma pessoa que eu sou, no ponto de investimento financeiro, né? Não vou falar que eu sou totalmente aversa ao risco, porque eu não sou, né? Eu sou uma founder de startup. Se eu falar isso, o pessoal que é tradicional vai falar como assim? Então eu sou o quê, né? Dica também. Mas eu sempre fui receosa com criptomoeda, né? Eu acho que hoje em dia, assim, eu já entendo muito mais como uma blockchain funciona. Tenho criptomoedas, claro.
Mas ainda muito menos assim. Então, por que eu comecei a estudar blockchain e criptomoedas? Porque eu criei um produto, né, que é em realidade virtual, e aí eu precisei começar a estudar novos modelos de negócio. Meu produto é 100% virtual. Como eu vou vender isso? Né? E aí, claro, automaticamente você esbarra nas criptos. Você tem que abrir uma carteira, você tem que ver o que é um NFT, o que tem a ver os jogos de blockchain com isso, né? E aí, nisso eu acabei tendo que estudar cada vez mais para entender e finalmente me convenceram que Bitcoin realmente é um ouro digital. Mas demorou um pouquinho, entendeu? Não foi da noite pro dia, assim. E eu diria que hoje, assim, dentro da minha carteira de investimento, tá longe de ser o principal, né? Mas é uma coisa que é interessante, porque você entra nesse espaço de Web3 e você vê que na prática cada um chegou por um motivo, né? Tem muitos da criptomoeda, lógico. Mas eu vejo que para você lidar com um mercado altamente volátil, como é o da criptomoedas, você tem que entender muito desse mercado tradicional. Você tem que já ser uma pessoa que já entende de investimento. Não dá pra você chegar do nada e falar, agora eu vou comprar um monte de Cardano e é isso, eu vou ficar fazendo trade. Não é assim, né? E aí no Brasil, por que é Cardano? Exato. É isso. Exatamente. Não, é muito legal. E você falar o seu começo, né, de blockchain e tudo mais. Eu fiquei curiosa em 2 pontos. Você falou que você começou a estudar blockchain porque você já estava em realidade virtual, né? Então eu queria entender com você como que você entrou nesse universo de realidade virtual, assim, quem foi a primeira pessoa que te apresentou, né? Você sempre tem pelo menos que nem você, quando eu conheci a Dr. B, foi você que me mostrou. Eu falei, caramba, ela mexe a boca, o avatar. Então, assim, quem foi a primeira pessoa que te apresentou a realidade virtual? Não, engraçado, legal. Eu vou falar dele aqui, porque isso é uma coisa que eu nunca falei, né? Bom, que a gente gosta disso, surpresa no podcast. A primeira vez que eu vi e usei um headset de realidade virtual era o do PlayStation, né? E foi na casa do meu melhor amigo, Murilo Vasquez. Beijo, Murilo. Vou mandar pra ele depois daí. Porque ele é médico também, mas é apaixonado por tecnologia, apaixonado por videogame. Inclusive, eu queria trazer ele pra empresa, mas ele seguiu o caminho tradicional da medicina. Então, ele tá fazendo residência, não tem o menor tempo de pensar em startup nesse momento, né? Ainda até o lançamento da Healthtech Brasil. Ele volta. Depois... Brincadeira, Murilo, nem te conheço. Mas aí, na época eu não dei muita bola, porque eles jogavam, eu tinha muitos amigos homens na faculdade, né? Eles jogavam jogo de tiro, de guerra, que é coisa que eu nunca gostei. Aí eu colocava lá e falava, tá, legal. Mas na verdade foi quando eu tive a ideia dos hologramas lá no Texas. O headset que eu precisava usar para fazer acontecer era o HoloLens 2 da Microsoft. E ele custava quase $5.000 na época, ano passado. E aí, eu fui na Best Buy e comprei um MetaQuest 2 que custava $300. E eu falei, vai ser com isso que eu vou trabalhar por enquanto. Depois, se der, eu compro o outro, né? E aí eu comecei a explorar, mas já com esse olhar de negócios. Então, quando eu olhei pela primeira vez com o olhar de games, eu não dei bola. Aí depois, quando eu já tinha tido a ideia e comprei a ferramenta pra fazer a ideia acontecer, aí sim, aí foi, entendeu? Foi quando eu comecei a estudar de fato. Caramba, isso é sensacional. E como que foi em relação, por exemplo, à sua família, né? Eu acho que muitas das pessoas que iniciam nesse mercado, né? Eu posso falar, a minha família, eu acho que elas não entendem exatamente o que eu faço ainda hoje. Mas eu acho super justo, porque eu mudo toda hora. Então, assim, eu super entendo. Não é uma crítica, inclusive. Que eles sempre dão apoio, mesmo sem saber exatamente o que é, né? Mas, assim, eu vejo muitas das pessoas, assim, os amigos mais próximos e tudo mais. Então, por exemplo, minha família tem vários concurseiros públicos, né? Então, assim, falar pra eles as coisas que eu tô fazendo aqui é insano. E como foi pra você falar... Tá fazendo um parênteses, né? Você vem de uma família que já tem médicos e tudo mais, né? Falar, não, eu vou ir pra uma área tecnológica, eu vou ir pra um outro país, e mais do que isso, voltar pro Brasil e falar, agora eu vou abrir um negócio totalmente tecnológico junto. Então, na verdade, quem me mandou pros Estados Unidos foi meu pai, né? Já começa por aí, né? Ele já foi. E aí, quando eu tive a ideia, eu lembro que meu chefe, ele era uma pessoa assim, ele é um cirurgião muito conhecido, né? E aí, quando eu tive a ideia, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falo ou não falo? Eu guardo essa ideia, eu falo. Por quê? Na verdade, estava tendo uma competição, a Pitch Competition, lá dentro da faculdade. E já tinha um prêmio em dinheiro, um valor muito alto. E aí eu tive essa ideia na mesma época que estava rolando a competição. Eu falei, bom, acho que dá para tentar, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, nesse período que eu estava, comunico ou não comunico a minha ideia pro departamento, para poder entrar na competição, eu ligava pros meus pais todo dia. Pra minha irmã e tudo mais. E aí, enfim, todo mundo médico lá em casa.
Falaram, não, sua ideia é boa, pode falar, tipo, faz sentido. Aí eu falei, não, então beleza. Então, assim, querendo ou não, quem deu o empurrãozinho sempre foram eles, né? Lógico, quando eu voltei pro Brasil pra, de fato, abrir empresa e falar, não, é isso mesmo, vou fazer isso acontecer, teve, né, aquele momento deles falarem, você tem certeza, você não quer fazer uma residência? Ano passado eu até fiz prova, porque ainda tava querendo amaciar, né? Eu já sabia que não era muito bem aquele meu caminho, mas ainda tava tentando amaciar. E, assim, eventualmente eu nem descarto a possibilidade de ter uma especialidade de fato, né? Seja de manipulação de imagens ou até de uso de inteligência artificial. Já estão surgindo algumas iniciativas no Brasil e no mundo para especializar médicos nessas áreas tecnológicas. Então, não vou falar mal de residência nenhuma, eu acho que, muito pelo contrário, o médico tem que ser treinado, né? Por isso que a gente está abrindo startup. Mas assim, não dá tempo, né? Então, você tem uma ideia de tecnologia, você tem que fazer acontecer. Se você esperar 2, 3 anos, alguém vai fazer na sua frente. Né? E aí, foi isso que eu tentei passar para eles. No começo, eles ficavam meio assim. Aí, depois, eles foram vendo as coisas acontecendo. Aí, você começa a ser convidado para isso e para aquilo. E vai surgindo cliente, o produto vai saindo. Então, quando eles testam o produto, você não testou ainda, né? Não testei, tá aí, depois você tem que ver. E aí o olho brilha, né? Todo mundo que... Meus amigos mais antigos, as pessoas que me conhecem há mais tempo, viram e falam, mas tá valendo a pena? Tipo, você tá feliz, né? Quando eles colocam o headset, veem o que a gente tá fazendo, aí não tem mais pergunta nenhuma. Todo mundo sabe que tá valendo, sabe? Resultado fala mais do que 1000 palavras, né? Exato. Acho que essa é a questão. Exato. Isso é sensacional, assim, acho que é super importante, né? Que nem a gente falou do inglês, né? Porque você não tem que... Significa que você não pode começar. Acho que é a mesma coisa, né? Porque você não tem apoio de famílias e amigos, que significa que você não pode começar, né? Mas é sempre bom quando você tem, né? Porque já te Eu acho que assim... patamar. Mesmo você tendo o apoio, a verdade é que enquanto você não mostrar resultado, todo mundo vai duvidar. E aí, assim, na verdade, a única pessoa que tem que acreditar é você mesmo. Se você mesmo não acreditar, não vai acontecer, não tem jeito. Agora, se as pessoas ao seu redor estiverem duvidosas e você tiver certeza que você está fazendo, vai atrás que dá certo. Com certeza. Eu falo que essa é a mulher inspiracional aqui nessa noite. Muito bom, sério. É o vinho que você me deu. que bom, serviu pra coisas úteis aqui. É o copo, é o cálice do Cryptalk. Não, mas é muito massa saber tudo isso. E aí eu fico pensando também, voltando à pauta do mercado tradicional, né? Como foi pra você apresentar uma ideia tecnológica para as pessoas tradicionais? A questão da resistência, assim. Porque você falou, você tem um amigo que já... Foi um amigo tecnológico que te apresentou. E eu imagino que hoje você abre a mente de vários outros médicos relacionados à tecnologia, né? É quase um efeito cascata, pelo que eu, olhando de longe, parece, pelo menos. Sim, total. E, na verdade, assim, no começo, então, eu migrei do ambiente acadêmico, né? Que eu estava fazendo pesquisa puramente para publicar artigo científico para o mundo, né, de startups. Então, eu acho que no começo a minha principal dificuldade não era nem com os médicos em si, mas, na verdade, era com o pessoal do ecossistema de inovação, de startups, investidores, porque o meu discurso era muito técnico. Então, na época, eu conseguia muito convencer os médicos, eles entendiam por que eu estava querendo fazer aquilo. Só que ninguém ia fazer aquilo acontecer, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha experiência executiva, ninguém sabia como eu ia transformar aquilo num produto de verdade. E aí, quando eu comecei a percorrer esse caminho... As pessoas foram me dando toque, não tô entendendo nada que você tá falando, não entendi seu pitch, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, mas e agora, o que eu faço, né? Então, aí a gente acaba, às vezes, caindo pro caminho muito comercial, e aí é um pecado com os médicos, não pode. Tipo, se eu tô tentando falar com um gestor que é médico, com uma equipe de coordenadores, de professores e tudo mais, eu não posso cair muito nesse lado comercial, eles vão querer saber o lado mais técnico, então tem que ter esse equilíbrio, né? Mas eu vejo que a principal resistência à inovação... as coisas acontecem, principalmente no ambiente de educação, né? Do mesmo jeito, há tanto tempo, que mesmo que tenha alguma coisa errada, né? Que claramente está trazendo prejuízo, é difícil você convencer que o novo vai resolver aquele problema, né? Então, na verdade, eu acho que é por isso que a gente ainda não abandonou totalmente o lado da pesquisa. A gente ainda, conforme vai desenvolvendo o produto, vai conduzindo pesquisas também para mostrar que o nosso produto é tão eficaz quanto ou mais os métodos que são usados hoje. E aí por isso, assim, publicando, mostrando com números e resultados que a gente consegue quebrar barreiras de inovação. Não tem outro caminho, é só assim. Nossa, isso é muito bom saber. Eu concordo em número e grau, assim. Não tinha imaginado que
esse começo, assim, de pitch técnico e tudo mais, mas faz muito sentido, né? E eu acho que, pelo menos eu que tô olhando de fora, nunca estudei medicina na minha vida. Inclusive, biologia era a pior matéria que eu tinha na escola, assim. Eu olho e pra mim dá muito mais seriedade pro projeto olhar que quem tá fundando são 3 médicos. Isso já mostra muita coisa pra mim, né? Eu acho que ainda também tem uma resistência em relação a founders não técnicos, né? Tem muito isso. Mas eu vejo que até algumas discussões que acontecem na equipe. Então, assim, às vezes entra um desenvolvedor sênior para trabalhar com a gente e às vezes rola alguns conflitos em relação a o médico quer que seja desse jeito e o desenvolvedor quer que seja daquele outro jeito. Não importa, sendo técnico médico ou técnico de tecnologia, todo mundo que for trabalhar num ambiente interdisciplinar tem que saber trabalhar em grupo. Esse é o principal. Então, assim, tudo bem, são 3 fundadores médicos, mas os médicos não fazem nada sem os devs. Agora, você vai falar também que o dev faz alguma coisa com realidade virtual na área médica sem o médico, não faz. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto, né? E eu acho que esse é o principal. Claro, a gente, tendo conhecimento médico, a gente consegue focar nesse nicho. Então, hoje no Brasil, tem poucas startups que são nichadas com realidade virtual para a área da saúde. A maioria delas não são médicos fundadores. Mas, assim, não são só os médicos, né? Tem uma equipe muito, muito maior que a gente e tem, às vezes, um olhar de desconfiança, assim, principalmente da parte do pessoal de investimento em relação a founders não técnicos, né? Então, assim, tem o lado técnico médico, mas o lado técnico tecnológico, né? É uma coisa que, às vezes, ainda olham com um pouco de desconfiança até a gente provar que a gente consegue fazer acontecer, né? Sendo um dev terceirizado ou um dev funcionário. E, eventualmente, você sabe como funciona a startup. Um bom funcionário pode virar do cap table, Com né? certeza, Mas eu acho que o mais importante é esse perfil mesmo. É um perfil de... Olha, hoje o profissional técnico, né, da área de tecnologia que tem o perfil de startupeiro, ele vai abrir a startup dele, ele não vai vir comprar a sua ideia, né? Então, acho que tem que ter um pouco dessa mudança também de mentalidade Claro, um founder técnico às vezes adianta algumas coisas, mas será que é essencial? Né? Então, acho que tem que olhar com um pouco de cuidado, assim, em relação a cargos. Eu não gosto muito desse negócio de cargo. Eu acho que, na verdade, você tem que ver se a pessoa acredita no que ela está fazendo, tem o perfil para isso e sabe executar, vai fazer acontecer. Se o background dela é um ou outro, é importante até a página 2, né? Eu acho que o importante é saber conduzir, trabalhar em grupo e enfim, ninguém faz nada sozinho. Né? Isso é sensacional, assim. E caminhando pro fim do podcast já, que pra mim passa muito rápido. Sim. O que você imagina, assim, pra 2023, 2024, na área de medicina tecnológica, assim? Legal. Então, assim, aqui no Brasil eu vejo que cada vez mais a gente está tendo condutas baseadas em dados, né? Então, é um jeito mais simples de começar na tecnologia, mas muito importante. Você pega os dados daquele hospital, daquela clínica, vê aonde que teve erro, aonde que teve mais internação, mais infecção, com qual equipe, com qual sala, enfim, que seja, e começa a tomar as decisões a partir dos dados. Então, é uma coisa que já está acontecendo, eu acho que para 2023, 2024 vai ficar muito mais forte. Os serviços que são mais estruturados, que já têm uma base de dados. Então, isso só para voltar um pouquinho naquilo que você tinha me perguntado de diferença entre Brasil e Estados Unidos, eu vejo que uma diferença importante que eu esqueci de comentar, além do capital financeiro, é que lá eles já sabem que para você pegar um algoritmo de inteligência artificial e fazer ele funcionar, você tem que ter uma base de dados muito boa antes. Aqui no Brasil, a pessoa chega às vezes para mim e fala, eu quero fazer uma inteligência artificial na minha clínica. Eu falo, tá bom, me dá sua base de dados. Não tem base de dados. Você tem que começar do zero, né? Sim, então, assim, tem muito isso. E eu vejo que é o caminho mais fácil, assim, para quem quer começar com tecnologia e ver resultados. Porque, querendo ou não, na inovação a gente tem muito disso também. Fazer realidade virtual, fazer realidade aumentada, holograma, é muito lindo. Mas o resultado demora. Então, nem sempre todo gestor vai querer investir naquilo, porque para você ter um retorno financeiro daquilo, às vezes demora um pouquinho. E os dados não. Os dados, quando você vai usar inteligência de dados, inteligência artificial, o retorno é imediato. Você vai tomar uma conduta baseada em dados, no mês que vem você já vai estar economizando dinheiro. Então, eu acho que para os próximos anos isso vai ser uma coisa muito forte, assim, na medicina. Isso é sensacional. E como, só para fechar aqui com chave de ouro,
se alguém quisesse começar amanhã mesmo a empreender na área da saúde em Web3, o que você daria de conselho, assim? Nossa, mas você falou que você não ia fazer pergunta difícil. Nunca prometi, não temos contrato. Nada no smart contract da blockchain. Não, eu acho que começar a estudar ciências de dados é o mais importante. Entender o que é uma base de dados, um data lake, saber pelo menos ali o que é uma variável. Vou falar que todo mundo vai ter que saber programar, mas pelo menos entender como um computador funciona, como ele pensa, é importante, é legal. Eu acho que é um bom começo. Sensacional. Tem alguma dica final de livros, galera que tá querendo assistir, podcasts também? Tem um livro que eu até esqueci de olhar, eu sempre esqueci o nome do autor dele, que é um médico super importante de saúde digital, mas chama Deep Medicine, esse livro, é medicina profunda, numa tradução literal, mas não tem tradução em português, é Deep Medicine mesmo. E também tem o Startup Enxuta, né? Que também é um livro maravilhoso para quem quer abrir startup. Então, com certeza. Foi um dos primeiros que eu li, inclusive, assim, quando a gente ainda falava muito sobre Israel, a parte tecnológica deles, né? Como tá o mercado de inovação. Lá no MIT a gente estudou esse livro, assim, de cabo a rabo, né? Foi um dos principais do curso, era estudar esse livro. Então, para quem quer ter startup, é o caminho das pedras. É o primeiro. Nossa, Bia, super obrigada por falar Dr. Bia aqui pessoalmente, na nossa frente, galera. Obrigada. Super obrigada por ter vindo aqui, ter separado esse tempo pra estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem tá em casa aprendeu coisa pra caramba. Eu saí aqui já com uma visão totalmente diferente. Então foi ótimo. Se quiser deixar as mensagens finais com as suas redes sociais e tudo mais pro pessoal de casa. Legal. Então, obrigada mais uma vez, Sabrina. É um prazer estar aqui no Crypto Talk. Quem quiser seguir a Health Tech Brasil, a doutora B no Instagram é @healthtech.br, o nosso site lá, healthtechbr.io. Tem todas as outras redes sociais no site, tem o serviço de mentoria e em breve, aí, em 2023, já vai ter o nosso metaverso para vocês aproveitarem. Nossa, já tô ansiosa, já quero sair daqui e já ver o que você tá programando aí. Vamos lá, tá aí. E fica o convite, quando você lançar, por favor, já tá super convidada pra vir aqui e mostrar pro pessoal como usar na prática, assim. Legal, vamos embora. lá. Tá ótimo. Obrigada. E você que tá em casa, super obrigada por esse tempinho que você teve aqui com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Já se inscreve no canal, deixa seus comentários do que você achou sobre o podcast de hoje. E já compartilha em todos os seus grupos de WhatsApp. Sua avó precisa conhecer o Web3 aqui, ó. A gente já teve dicas aqui com médica, então imagina, não tem isso de conflitos geracionais nem nada. O Web3 é pra todo mundo. Então, super obrigada por vocês de casa e até o próximo Crypto Talk.